Gente, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, nessa manhã de domingo. Teve temporal, né? Mas o sol chegou. Nós íamos ter uma pessoa, que é o Sérgio, para fazer a palestra de hoje. Mas como ele mora no Rio, e com esse tempo ele se sentiu inseguro de subir. Então, nós temos aqui o nosso amigo cabeludo, que vai fazer a palestra hoje. Qual vai ser o tema mesmo? Quem disse que iria ser fácil? E ó, quem disse que iria ser fácil? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? Que... Vou tirar até uma foto. Não, e outra coisa, Nelson, isso foi pra quando o cara é bom, né? Foi pego de surpresa Isso aí. e colocou esse tema aí, que é muito simples não, hein? Tira foto. Olha que beleza. Mas, Valcinha, que Deus te inspire, tá? Que você faça uma palestra bem bonita pra gente, que tudo corra bem. A nossa amiga Ana, minha xará, vai fazer a leitura aí do livro. Pode vir. Bom dia, gente. Bom dia. Do livro Sinal Verde, Chico Xavier, André Luiz. No recinto doméstico, capítulo 4. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca falha os gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, quando nos dispomos a ceder de nós mesmos, em pequeninas demonstrações de renúncia a ponto de vista. Quantas vezes um problema aparente, insolúvel, pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Não é verdade? Às vezes até um abraço, né? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doença, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para interceder após... Vou começar de novo. Não se aproveite da conversação para interceder apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade, respeito e sem estragar a tranquilidade dos outros. Que assim seja. Ana, puxa, meu amor. Luiz, você faz a prece inicial para nós? Bom dia a todos. Vamos acalmar o nosso pensamento agora, tranquilizar o nosso coração, levar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga. Agradecer por estarmos aqui nesse momento, mais uma vez reunidos, para que possamos apreciar e entender bem todas as lições que vai ser passada para nós hoje, para que possamos levar esse aprendizado daqui para os nossos irmãos, para ajudar também no desempenho dos nossos irmãos nessa nossa caminhada aqui por este plano terreno. Obrigado à espiritualidade por esse momento, que tenhamos todos uma boa reunião, que assim seja. Assim seja.
Vamos lá, Valci. Bom dia. Bom dia. Algumas coisas têm que ser deixadas claras antes. Primeiro, tem alguém aqui pela primeira vez? Você está ao lado com essa moça aí? Espírito de luz puro. Eu não te garanto muito isso, não. Eu garanto. Eu conheço ela há mais tempo, hein? Eu não me engano. Então, o que acontece? A minha amiga Ana, que briga comigo também, e eu adoro isso, porque amor e ódio andam sempre a par e passo, né? Ela falou assim: poxa, você é um cara iluminado, palestrante não pôde vir, você já pegou e já levantou um tema. Vamos deixar bem claro o seguinte: de iluminado aqui só a careca, tá? Quando bate a luz, reflete. E esse tema, eu apresentei ele no dia 21 de abril, se não me falha a memória, lá no Oswaldo Cruz. Em março eu estava passando por um problema muito sério, problema pessoal com a minha filha. Não vou entrar em detalhes, mas quem me conhece um pouco mais sabe disso. Eu prometi que eu não ia me emocionar. Mas quem é pai sabe o que eu passo. Mas graças a Deus hoje ela está muito melhor. A gente já conseguiu dar um tratamento bacana para ela. Só que aí eu estava passando por esse momento muito difícil da minha vida. Porque quando é com a gente se vira, sabe? Você fica sem comprar uma calça, um sapato, qualquer coisa. Não come tudo que você queria, mas come, enfim. Mas quando é um filho teu. E aí, eu nunca briguei com Deus. Mas sempre perguntei por quê. E eu ficava assim, mas por quê? Por quê? Aí parece, sabe quando você vê uma criança que vai fazer uma arte, o pai vem, pega assim, vem cá bebê, vem pra cá. Parece que eu estava vendo Deus, ou Jesus, né, melhor dizendo, que é o nosso Deus, fazer isso comigo. E aí, todos os dias eu levantava de manhã com essa frase na cabeça: tu reclama de quê, cara? Quem disse que ia ser fácil? Olha a vida, olha o mundo. E todo dia eu acordava com isso. E aí de repente vem lá no WhatsApp um convite para eu fazer uma palestra lá no Oswaldo Cruz, e me sugeriram esse tema. Aliás, não me sugeriram um tema livre. Quando falaram o tema é livre, qual é a frase que veio na minha cabeça? Quem disse que ia ser fácil? Porque muitas das vezes a gente começa a se questionar. Ah, fulano, tudo que ele faz na vida dá certo. Vejam bem, via de regra, a gente só enxerga o lado material, financeiro, possivelmente. E a gente fica sempre de olho na galinha do vizinho, sendo que a que está na tua casa te alimenta. Sempre de olho no carro do vizinho, que é melhor, mas o teu também vai te levar no mesmo lugar. Então nós sempre questionamos isso. Por que isso? Porque nós ainda vivemos num plano de provas e expiações e somos muito materializados. Nós somos o plano terra-terra. Para nós, os nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar, tudo isso são coisas palpáveis, coisas que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ter nas mãos. Mas o que é espiritual, a gente ainda não aprendeu a discernir de uma forma correta. Então nós só damos valor àquilo que nós conseguimos ter em mãos ou ouvir. Enfim, tudo aquilo que nós enxergamos em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Se aparece alguém da 4ª dimensão, a gente já fica assim, ué, como é isso? Como pode? Faz sentido ou não? Estou vendo um monte de carinha assim. Se eu estiver falando besteira, vocês podem me falar que o Robert vem e toma. Tá? Então, vamos dar prosseguimento a esse tema. E hoje vocês vão conhecer uma personagem que, na realidade, isso aí é só um spoiler, tá? Todo mundo conhece, mas conhece pelo apelido. Pelo nome, eu duvido que tenha alguém aqui que conheça. Se tiver, vai receber até meus parabéns com abraço, com direito a abraço até, que eu nem gosto de abraçar, né? Meu Deus. Oi? Olha o bullying. Vamos lá. A vida de Jó. A gente foi buscar esse personagem primeiro, já que a gente está falando quem disse que ia ser fácil. Quem não conhece,
vai conhecer um pouco, quem já conhece vai relembrar. Jó era um homem rico, íntegro e temente a Deus. Tinha esposa, 7 filhos e 3 filhas. Jó era um cara que tudo que ele queria à época, ele tinha. Tudo ele tinha em mãos. Tinha uma bela de uma esposa, tinha filhos, tinha uma... Hoje a gente chama de fazenda, mas era uma área enorme com plantio. Tudo que ele queria, ele tinha. Tudo. Em um único dia, prestem bem atenção, em um único dia, Jó perde todo o gado, servos e seus filhos em tragédias. Num dia só para ficar bacana, entendeu? Não foi aos pouquinhos não, toma logo uma pancada. Cabe ressaltar que Satanás, entre aspas, por isso eu digo que o livro de Jó ou é um livro inspirador e fictício, ou se isso realmente aconteceu, alguns vão brigar comigo, mas se Jó não era Jesus, era bem próximo do Cristo. Porque para suportar o que ele suportou, e a gente vai ver ao longo dessa trajetória, tinha que ser um espírito muito evoluído. Então Deus teria conversado com Satanás, né, que chegou para ele e falou assim: eu posso converter qualquer um dos seus para mim. Tá? E aí Satanás falou para ele, então, Jesus falou, Deus fala para ele, então faça. Pega meu servo Jó, só não tire a vida dele. O resto que você quiser fazer, você faça. Aí ele desceu por conta, né? Como diz os nossos amigos evangélicos, o bichinho do chifrinho veio por conta, desceu e aí, num dia só já fez isso. Muito bem. Jó foi acometido de uma doença terrível, que cobriu todo o seu corpo de enormes chagas. Não podia tirar a vida, mas não falou que não podia dar dor. Tá? Possivelmente algum tipo de lepra, que à época era muito comum. O que Jó fazia? As cinzas que estavam das fogueiras, ele rolava em cima das cinzas para aliviar a dor que ele tinha. Sua esposa sugere que ele amaldiçoe seu Deus e morra. Seus amigos, em vez de consolá-lo, acusam de ter pecado e por isso estava sofrendo todo o mal. Prestem bem atenção. Jó nunca tinha feito mal a ninguém. Nunca. Então por que os amigos estavam pregando isso para ele? Porque à época ele já acreditava na reencarnação. Tá? E a mulher dele, numa série de frases, diga para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. Tá lá, não sou eu que estou falando não. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, Jó não blasfemou contra Deus. Eu não sei se isso é fé, se é loucura, eu não posso nem chegar aos pés de Jó, porque às vezes eu começo a contestar com ele lá em cima. E olha que conhecimento não me falta, não que eu seja o bambambam, mas são anos de estudos dentro da doutrina, muitas coisas difíceis aconteceram na minha vida, mas vez por outra eu ainda sou infantil espiritualmente falando. Não que eu vá brigar com ele, eu só falo, pô, mano. Aí eu lembro de uma série de frases que diz assim: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Está passando por isso, querido? Porque você resiste, senão não vinha. No final do livro, Deus restaura a sua sorte, entre aspas, dando-lhe o dobro do que tinha antes, incluindo filhos. Tá? Então, ele passou por tudo que tinha que passar, mas foi restaurado. O sacrifício de Abraão. Quem aqui é pai ou mãe? Muito bem. Você imagina você com toda a tua fé, com todo o teu ardor, o anjo do Senhor aparece para você e fala assim: eu quero o teu filho na tua lâmina, ou seja, eu quero que você sacrifique ele para mim. Detalhe. Conforme a Gênesis, Abraão não podia ter filhos, porque ele e sua esposa Sara já eram muito velhos. Além do que, Sara era estéril, ou seja, biologicamente não poderiam ter filhos, não teriam descendentes. Você não sabe o que é para o povo judeu você não ter um descendente, principalmente se não for homem.
Porque para os judeus, desculpem mulheres, eu estou passando só o que eu conheço um pouco, tá? Mas o judeu, a mulher é sempre do lado, tá? O judeu ortodoxo, ele nunca, se ele chegar para você que veio aqui, como é seu nome, querido? Gisele. Gisele. Ele vai chegar para você, Gisele. Oi, Gisele, tudo bem? Ele não te dá a mão para te cumprimentar. Por que ele não dá a mão para a mulher? Porque ele não sabe se a mulher está menstruada. Menstruada, ela passa a ser uma pessoa impura. Ok? Quem não sabia, agora já fica sabendo. Existe inclusive um ritual entre os judeus ortodoxos, sei disso porque frequentei durante um tempo, não sou judeu, tá? A minha primeira esposa trabalhou numa escola judia aqui em Petrópolis e eu conheci um pouco da cultura deles. E lá tem uma piscina pequenininha, estreitinha, que quando a mulher sai do período menstrual, ela tem que tomar um banho para purificar o corpo. Não basta um chuveirinho, não. Século tá? XXI, isso. Hein? Século XXI. É isso aí. Ainda na Gênesis, capítulo 18, 3 homens apareceram a Abraão e durante essa visita, um dos visitantes anunciou que Sara teria um filho dentro de 1 ano, mesmo sendo estéril. Sara escuta e ri, e daí que vem o nome de Isaac, que significa aquele que ri. Tá? Os anjos do Senhor apareceram para Abraão e conversando com ele na sala, Sara estava na cozinha e Sara começa a rir. Pô, como é que eu vou ter filho? Eu não tenho idade nem, já estou com idade para ser bisavó, e começa a rir. Aí o anjo do Senhor fala para ela: porque você riu, seu filho se chamará Isaac, aquele que ri. Anos depois, Deus ordena que Abraão leve seu filho Isaac ao Monte Moriá e ofereça em sacrifício. Abraão obedece sem questionar e caminha por 3 dias com 2 servos. Quer dizer, além de sacrificar o filho, tinha que ser um determinado local onde ele tinha que caminhar 3 dias. Os servos iam com ele para ajudar a levar as coisas que precisavam levar e para defender dos animais. Ah, Deus, tu me perdoa, mas o meu filho não ia te dar, não. Eu me sacrificava, eu mesmo me matava. Não. Ele me conhece, por isso ele sabe que a minha fé é pouca para isso. Deus reafirma sua promessa que Abraão será pai de uma grande nação. Ora, até que Abraão realmente gostaria de ser pai de uma grande nação, mas antes ele queria ser um pai comum. Ele queria, o filho dele já era grande, mas ele queria aquele filho para ele, era o herdeiro dele, era a continuação. Conclusão: Abraão demonstra total confiança em Deus, acreditando que ele poderia até ressuscitar Isaac se necessário. Por isso que ele entregou Isaac. Ele falou: não, o meu Deus que eu acredito tem o poder de ressuscitar Isaac. O episódio mostra que Deus não deseja sacrifícios humanos, mas corações obedientes e confiantes. Imagina, vamos ousar um pouquinho e nos colocar no lugar de Deus. O que valeria para Deus mandar tirar a vida de um filho? Ele só queria provar a fé daquele que tanto falava dele. Tanto quanto meio bravo para mim, mas... E aí a gente vai falar de um personagem que agora todo mundo com certeza conhece. Maria de Nazaré. A mãe de Jesus. Nós vamos falar sobre a resiliência de Maria. Alguém aqui tem alguma dúvida com relação à resiliência de Maria? Não? Então vamos recordar algumas coisas aqui. As mulheres judias viviam sob o jugo de uma cultura patriarcal, onde seus direitos eram muito limitados. Lembra que eu falei no início? O direito da mulher judia é não ter direito e abusar do direito que não tem. Não tem essa. A mulher judia, se vocês não sabem, se eu fosse mulher judia, para mim tudo bem, que eu não tenho cabelo, mas elas não podem mostrar o cabelo, só para o próprio marido. Tem que andar de peruca. Todas elas, sem exceção, têm que andar de peruca. Só pode tirar a peruca para o marido em casa, não pode mostrar a peruca para os homens, o cabelo dos homens na rua, não. Tá? Entre outras coisas. Na cultura judaica, por exemplo, a mulher
na cozinha dela, ela tem que lavar os derivados do leite numa pia, os derivados de carne em outra pia. Não se mistura utensílios de carne e de leite. Século XXI, Robert. Por ter engravidado antes do casamento, ela poderia ter sido rejeitada, inclusive levada à pena de morte. Porque naquela época, tem uma passagem, inclusive, que leva uma adúltera para Jesus, para ser apedrejada. Alguém lembra dessa passagem? Então, eu acho muito legal dessa passagem, me permitam aqui um parênteses, do seguinte: a gente fala muito de médiuns, né? E todos nós somos, cada um dentro da sua condição. A mediunidade de Jesus era uma coisa que, assim, foge do meu pequeno conhecimento. Porque ele estava lá escrevendo na areia, chega aquele monte de judeu com uma... Veja só como é que são as coisas. Como é que a mulher, ela é tão subjugada para os judeus. Se ela era adúltera, só ela cometeu o adultério. Porque a mulher não pode adulterar alguma coisa se não tiver um homem junto. Não, mas só apedrejava a mulher. O homem não. Faz sentido isso? Penso eu que não, porque ambos erraram. Muitas vezes ele jogava primeiro a pedra. Exatamente, mas os homens eram que jogavam a pedra. Né? Ele mesmo que... O próprio cara, o próprio cara que tinha deitado com aquela mulher, ele era o primeiro a jogar pedra. Essa adúltera, ela me corrompeu. Né? Tadinho, tem pena. Tem um filme sobre isso. Sim. Então o que aconteceu nesse dia lá com essa adúltera? Jesus continuou escrevendo na areia, enquanto os caras falavam: mestre, mas só que eles queriam, isso aí era a famosa pegadinha. Eles queriam um motivo para quê? Para crucificar Jesus. Eles procuravam um motivo a todo momento. E aí perguntam para Jesus: mestre, a lei de Moisés diz que aquela que adulterar terá que ser dilapidada, ou seja, apedrejada. O que o Senhor me diz? Ele continua escrevendo na areia. Como quem diz assim: pô, resolve os problemas de vocês, me deixa aqui, estou aqui escrevendo. E aí, mais uma vez, perguntam a ele. Sem se virar da plateia, ele responde: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Aí, meu amigo, diz as Escrituras que foram saindo um a um. Primeiro os mais velhos. Por que os mais velhos primeiro? Porque os que mais pecaram. Então já saía carregado de pecado e ia embora. E aí fica a dica para nós, no caso da mulher adúltera. Ela responde, ela pergunta para ele, perdão: mestre, o que o senhor tem a me dizer? Aí Jesus se vira então e fala: cadê aqueles que te culparam? Foram todos embora. Eu não vou te culpar. Vá e não peques mais. Aí está todo o ensinamento de Jesus. Pecou? Errou? Tranquilo. Agora vai e não peques mais. Aí cada um de nós tem que fazer uma autoavaliação. O que eu fiz de errado? Que Jesus está dizendo para mim: não peques mais. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, gente, ela poderia ter sido rejeitada, Maria, né? Inclusive levada à pena de morte. Tem um personagem na Bíblia que pouco se fala dele. Pouquíssimo se tem conhecimento dele. José, o carpinteiro. Tudo bem que os anjos apareceram para José, tá? Avisaram que ele teria, então, uma mulher que teria sido engravidada pelo Espírito Santo. Mas imagine, você estar com uma jovem, porque Maria era uma jovem. E como é que ele ia dizer para os outros? Porque ele não podia, já começa por aí, né? Que os anjos apareceram dizendo que ali teria o Filho de Deus. Ele teve que suportar tudo na calada, como se o filho fosse dele. Maria testemunhou a perseguição, a traição e a rejeição que Jesus sofreu diante do seu povo. Gente, as mães, a quem muito admiro, acho que a única inveja que eu tenho da mulher é isso, de ter gerado um filho. Tá? O resto a gente
vai a par e passo. Agora, gerar um filho é uma coisa fantástica, sabe? Trazer à vida, né? E aí eu sei que eu vou arrumar uma briga, mas tudo bem. Não adianta a forma se não tiver a massa. O homem também faz parte do assunto, né? Mas o cordão umbilical é que une a mãe ao filho. Todo alimento, toda a vida provém dessa coisa maravilhosa que é dar a luz. E aí você imagina, Maria deu à luz a um filho que aos 13 anos de idade, numa caravana, se distanciou da caravana, e quando deram conta, cadê ele? Foram atrás, ele estava no templo, com 13 anos de idade, pregando. E não sou eu que estou falando, está escrito lá. Jesus fala para ela assim: mulher, tu não sabes qual é a minha missão? E aí, durante todo esse tempo, ela viu o filho ser perseguido, ser caluniado, ser rejeitado, ser traído. Em que momento que Maria saiu do lado de Jesus? Nunca. Sofreu todas as dores possíveis e imagináveis de uma mãe vendo um filho ser crucificado. Maria assistiu à crucificação do seu filho, que sem dúvida alguma foi o momento mais doloroso da sua vida. Você imagina? Gente, para quem não sabe, às vezes a gente vê por aí algumas imagens de Cristo crucificado com prego transpondo aqui, não é aqui não, filho. É no pulso. No pulso é um pé sobre o outro, com um cravo maior, para quê? Para que o sangue vá saindo aos poucos, para você não morra de uma vez só. E ela viu tudo isso. Aí a gente vem ao título do nosso bate-papo de hoje: quem disse que ia ser fácil? E a gente ainda reclama, né? Você põe no lugar de Maria, você põe no lugar de Jó, de Abraão. Maria enfrentou desafios enormes desde a gravidez até a morte de Jesus, mas demonstrou uma fé inabalável. Seu exemplo de obediência, coragem e amor materno a torna uma figura central no cristianismo. Infelizmente, ainda há algumas doutrinas evangélicas, principalmente, onde os seus maiores, vamos dizer assim, seus diretores, os seus pastores, que não conseguem conceber muito bem a figura de Maria. Aqui no Espiritismo, e falo também por mim, Maria é alguém que tem que ser louvado todos os dias. Todos os dias. Quantas mulheres teriam a resiliência de Maria? Aqui na casa tem alguma hoje que teria essa resiliência? Pedro, o apóstolo, não é o Pedrão aqui não, tá? Não é o Pedrão. O Pedrão é espírito de luz, mas ele não é apóstolo. Pedro é o santo. Ele é o santo. Isso. Pedro era pescador, nascido em Betsaida, mas morava em Cafarnaum. Era impulsivo, corajoso, mas também era falho. Tá? Não pensa que Pedro era perfeito, que perfeito ele não era mesmo. Nós vamos ver agora. Pedro caminhou sobre as águas, mas afundou por duvidar. Quantas e quantas vezes a gente começa alguma coisa falando assim para nós mesmos: não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Aí a primeira dificuldade que a gente tem, a gente titubeia. É Pedro andando nas águas. Viveu com Jesus, comeu com Jesus, bebeu com Jesus e infelizmente não teve a fé que ele precisava ter. Pedro confessou que Jesus era o Cristo e foi elogiado pelo Mestre. Nessa passagem, os discípulos estavam em torno de Jesus e falam com ele: Senhor, estão dizendo que você é João o Batista. Quer dizer, o João Batista não dava nem para ser, porque ambos nasceram praticamente na mesma data. Tá? Mas uns diziam que também ele poderia ter sido Elias, que ressuscitou. Tá? E aí Jesus pergunta: e tu, Pedro, que dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho do Altíssimo. Então é nessa hora que ele foi elogiado por Jesus.
também foi repreendido por Jesus quando tentou impedir que o mestre podia ir para a cruz. Porque o que os apóstolos não entendiam, Judas especificamente não conseguia entender isso, Jesus não veio como os judeus queriam. Tanto que o povo judeu, o judeu ortodoxo principalmente, ele reconhece Jesus como um grande profeta, mas não como o Messiá, que é o Messias. Jesus não veio naquela plataforma que eles esperavam para arrumar uma guerra e vencer Roma. Não foi para isso. Jesus veio trazer o amor. Então, quando o centurião chega perto de Jesus para prendê-lo, Pedro desembainha a espada e corta a orelha do centurião. Imediatamente Jesus fala: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Olha aí, Jesus dando uma dica da reencarnação para a gente. Cuidado com o que tu semeia hoje, que tu vai colher amanhã. Esse amanhã pode não ser nessa vida, pode ser nessa também. E aí Jesus vai, pega lá a orelha do cara, dá uma limpezinha, sopra, faz uma plásticazinha e bota lá. Né? Teria sido, entre aspas, pelo menos na Bíblia, o último milagre de Jesus, porque há aqueles que dizem que Jesus, quando estava a caminho do Calvário, chegou alguém com uma toalha para enxugar e ficou o retrato de Jesus ali. Depois tem o Santo Sudário também, que é um questionamento, mas a gente só está falando isso a título de curiosidade. Tá? O importante aqui é saber que Jesus repreendeu a Pedro por isso. Pedro também estava presente na transfiguração de Jesus. Esse é um episódio muito bonito da transfiguração de Jesus, que é quando Jesus se eleva e encontra Elias e Moisés e uma luz enorme, que os apóstolos não conseguem nem entender o que estava acontecendo. Ainda pergunta se queria que fizesse uma cabana para ele, uma tenda para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Eles estavam assim, abobados de tanta luz que eles viram. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois caiu em prantos amarguradamente. Eu sou oriundo da Igreja Católica e com 14 para 15 anos me deram a incumbência de fundar uma turma de jovens onde eu morava. Então, automaticamente comecei a ler um pouco do Evangelho, da Bíblia, e quando passou pelo capítulo de que Pedro traiu Jesus, eu falei assim: Senhor, eu nunca vou te trair. Ingenuidade de quem tinha 14 anos. A gente traz Jesus a todo momento. Que isso, você? Eu nunca traí o Cristo. Esse pensamento ruim que te habitou hoje de manhã, você não é cristão? Ou você acha que é só com atos que você faz as coisas? Pensamento tem uma energia que a gente nem imagina. Você traz Jesus quando você briga com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, com o teu vizinho, com o teu amigo de trabalho. Ué, mas eu sou um ser humano. Ninguém está dizendo que não. Mas aquele que diz, por isso eu não digo que eu sou um evangélico, um cristão. Eu sou alguém que quer chegar lá. Porque eu erro todos os dias. Eu traio, entre parênteses, ou entre aspas, melhor dizendo, todos os dias. No momento em que eu deixo com que aquilo que habita dentro de mim seja mais forte do que a minha vontade de vencer. Essa é a traição que a gente comete todos os dias e não se dá conta. Ah, então tu está querendo que eu seja perfeito? Eu não. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. As palavras não são minhas, são de Jesus. E o pessoal ainda está querendo fazer milagre. Pedro realizou curas e milagres, sofreu perseguições, prisões e foi libertado, milagrosamente. Segundo a tradição cristã, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por escolha própria, por não se achar digno de morrer como seu mestre, como Jesus. Jesus foi crucificado, ele falou: não, eu vou ser crucificado sim, mas de cabeça para baixo. Ô, Valcir, sim? Naquele que você comentou aí que Jesus colou a orelha, né? Uhum. Então diz a história que Jesus fez aquilo porque qualquer soldado romano que não tivesse uma parte do corpo, ele não era promovido e era retirado da força
O bom de você Aí- fazer um bate-papo com o Espírito de luz é isso. Aí Jesus foi lá e pulou para que ele não fosse. Para que ele não fosse. crucificado. Exatamente. E parece que depois, aqueles soldados parece que se converteram também ao cristianismo e tal. Como aquele outro que. Isso aí. Como aquele outro que transpassou Jesus com a lança, que estava na cruz, Longinos, né? O nome deles. Sabe Também quem? depois se converteu. Qual é a também. reencarnação de Longinos? A última. Que a gente tem conhecimento. Dom Pedro. Dom Pedro II. São Pedro, né? Isso aí. Dom Pedro II. Jesus, isso está relatado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho. Tá? Que Jesus chama Longinos e fala com ele. Longinos, eu vou te dar esse país para que você coloque nos eixos. Se você vê o que Dom Pedro II fez no Brasil, é algo absurdo. Tá? Mas, Ele Dom, Hein? mas essa foi a última, né? É, que a gente tem conhecimento. A gente sabe. Que a gente tem conhecimento, né? Aham. Relatado espiritualmente. Muito bem, a conversão de Saulo. Saulo pertencia a uma família com muitas propriedades e se mostrava fiel às linhas sacerdotais e políticas de Jerusalém. Apaixonou-se pelas escrituras sagradas e tornou-se um doutor da lei. Saulo de Tarso não era como Pedro, que era pescador, não, era um doutor da lei. Ele foi preparado, tá, para ser um dos mais altos galardões dentro do doutorado. Tinha como mestre o mais famoso da região, que era Gamaliel, respeitado por sua ponderação em tudo que falava e fazia. Gamaliel era aquele que o pessoal fala que o signo de Libra, né, que é o signo que está sempre ponderando. Gamaliel era como se fosse isso, estava sempre ponderando. Olha, para você agir assim, primeiro você tem que ver isso. Sempre tinha um porquê. Tá? Saulo se transformara num combatente implacável na perseguição aos que seguiam o Cristo. Numa conversa com Gamaliel, olha só, esse lhe falou: se esta seita, ou seja, o cristianismo, vem de Deus, ninguém conseguirá detê-la, mas se vem dos homens, o tempo se encarregar de destruí-la, sem a nossa participação. Ou seja, não se mete nisso, cara, deixa o cara. Só que Saulo era guerreiro. E muita gente fala que Saulo era perseguidor dos cristãos. Vamos fazer um adendo a isso tudo. Saulo era um assassino de cristãos. Ele matava cristãos, ele não só perseguia. Tá? Saulo era impulsivo nas suas reações e julgava estar sendo muito útil aos judeus e ao mundo na perseguição implacável aos cristãos. Tudo que ele fazia, ele chegava, matava e fazia, perseguia, ele achava que ele estava certo, era a crença dele. Ele foi, desde pequeno, preparado para isso. Ele não fez por fazer. Ele não era movido por um instinto, e sim por uma crença que estava dentro dele o tempo todo. Quem são esses pobres e miseráveis acompanhantes desse Jesus? Farei com que desapareçam em poucos dias, e eu, Saulo de Tarso, serei recompensado e reconhecido por todos. O que falou alto ali agora? Alguém sabe me dizer? O ego. Hã? O ego. O ego, que é filho do orgulho. Olha como é que estava. Sem contar a própria vaidade dele também, né? Achar que ele era o cara. Mas tudo cai por terra. Quando esses pensamentos tomavam conta de sua mente, Saulo suspendeu a vista, buscando o sol a fim de marcar as horas. Estava numa caminhada, né? E olhou para o alto para ver o sol, porque antigamente não tinha relógio. Você olhava o sol para ver a distância que ele estava, para ver quanto tempo você tinha ainda de dia, até a noite chegar. Vamos. Mas viu uma luz mais brilhante que o próprio sol sair dele com o fulgor de uma estrela de primeira grandeza. A luz entorpeceu todos os seus sentidos. Voltando à sua razão, notou que uma voz lhe falava em hebraico, que era a língua do próprio Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, ou seja, resistir à vontade de Deus. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Jesus pergunta para Saulo: por que você está me perseguindo? Saulo não sabia que era Jesus. Tá? Deixa a coisa acontecer naturalmente. Após um longo diálogo, Jesus diz a Saulo:
Só um parênteses. Lembra que eu te falei do diálogo de Jesus com Saulo? Eu estou preparando um bate-papo para isso um dia. Está no livro Jesus Voltando. Porque a única frase que tem na Bíblia é essa aqui, ó. E aí diz que Saulo fica cego 3 dias, depois vai encontrar com alguém e tal, né? Pois é, mas existe um diálogo entre Jesus e Saulo de Tarso antes dessa conversão. E a gente está fazendo um estudo sobre isso para trazer para vocês. É muito legal, posso garantir para vocês. Então Jesus diz a Saulo, isso aqui já está nesse livro que eu estou lendo, tá? Que eu já li e estou relendo. Meu filho amado, estarei contigo para sempre, mas não posso tirar a cruz que começaste a carregar no deserto da terra. O teu calvário vai ser longo, mas não podes desfalecer. Olha o que Jesus está falando, vamos repetir de novo para a gente degustar com calma. Estarei contigo para sempre, ou seja, daqui para frente somos nós dois, como já fomos um dia. Mas não posso tirar a cruz que começaste a carregar no deserto da terra. Por que Paulo começou a carregar a cruz? Paulo perseguia Jesus, Paulo matou. Não foi o próprio Cristo que falou para Pedro, né? Embainha a tua espada. Então o que ele está querendo dizer para o Saulo? Saulo, tu errou, irmão. Eu vou estar contigo, mas eu não posso tirar de você a tua dor. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Por que a gente erra hoje? Por que a gente sofre hoje? Por coisas que nós fizemos nesta ou noutras vidas. E não sou eu que estou falando, não. É quem tem moral. É Jesus. Martírio de Paulo. Foi preso várias vezes e açoitado 5 vezes. Foi apedrejado e sofreu naufrágios. Passou fome, sede, frio, perseguido em várias cidades devido à pregação do Evangelho. Jesus não falou com ele? Você vai passar por um monte? E ele foi o patrono da tua palestra de hoje, que ele falou, né? No mundo tereis tribulações. Tereis tribulações. Já falou que não ia ser fácil, né? Exatamente. Não, e detalhe que isso é só o que ele viveu na Terra, né? Fora o que ele viveu no umbral. Eu não queria ser ele. Pô, Interessante que, se você não pudesse fazer a palestra hoje desse problema, eu trazer uma palestra com um tema Bem próximo. bem próximo disso, que é a explicação sobre a dor e o sofrimento à luz da doutrina do Espírito, que eu estou preparando, está quase pronto, que explicar a parte técnica de como tudo isso funciona. Sim, você está dando sim. a parte moral, eu explicar Aham. a parte técnica. Então foi a sempre, próxima vai ser contigo. foi a parte sempre técnica. até interessante, né? Não Fazer existe. isso daí, né? O que a gente costuma dizer? Não existe o quê? É. A coincidência. Né? Quem conhece esse personagem? Agnes Gontia Bojacio. E se eu falar para vocês que todo mundo que está aqui conhece? Ficou todo mundo pensativo. Nunca ouvi, isso não é um nome, vocês, isso é um palavrão. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa fantástica mulher. Agnes, eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Gontia Bojacio, nascida em agosto de 1910 em Skopje, atualmente Macedônia do Norte, dedicou a vida a ajudar os pobres, doentes e marginalizados. Alguém tem um chute? Irmã Lúcia. Madre Teresa de É, eu Calcutá. pensei. Eu falei que todo mundo sabia. Por fora, o bacana é que a gente vai conhecer um pouco dessa história dela, porque a gente sabe que ela ajudou muita gente, mas nós vamos conhecer um pouquinho do íntimo dela, o que se passava por dentro dessa mulher, que para mim é fantástica. Por fora, o que se via era uma mulher incansável. Pelas ruas empoeiradas, ela tocava feridas que ninguém queria sequer ver. Erguia moribundos do chão, dava banho em leprosos, abraçava crianças rejeitadas como se fossem suas. O sorriso era constante, quase uma armadura, mas por dentro havia dor, muita dor. Alguém sabe, Maria Teresa de Calcutá foi a encarnação de quem? Alguém sabe? Maria de Magdala. Isso aí, Maria de Magdala. Ela chamava de noite escura da alma, um vazio. Durante quase 50 anos se sentiu sozinha, como se Deus tivesse se escondido dela. Apesar dessa dor, continuou amando, mesmo sem sentir amor.
continuou acreditando mesmo sem sentir fé. Dá para acreditar que essa mulher que fazia tudo isso, ela não tinha fé? Que ela não amava, mesmo assim demonstrava o amor? Chega a me arrepiar só de tentar me colocar no lugar dela e não consigo. Porque a grandiosidade dela é muita, muita. Você pegar um leproso, meu querido, se alguém nunca teve a oportunidade de ver, é uma cena meio que deprimente. Crianças largadas na rua, pegava, dava banho, cuidava, dava alimento. E a gente, às vezes, chega alguém maltrapilho perto da gente, infelizmente com um cheiro ruim, porque não teve a oportunidade de tomar um banho, para te pedir um trocado, um pão, e a gente já olha com um olhar assim meio... Seus pés sempre muito cansados e seu corpo frágil devido à idade avançada e às doenças que a castigavam, não a privavam de continuar o seu legado. Essa mulher, ela renunciou a si mesma, tá? Para a obra do mestre. Ela renunciou a ela mesma, acabou. Era como se o próprio Paulo, quando fez a conversão de Saulo para Paulo, ele diz: eu não vivo mais, agora o próprio Cristo habita em mim. Com o coração doendo e a alma em silêncio, ela seguia, não por sentir, mas por escolha, por amor, mesmo sem amar. É um paradoxo, né? Uma coisa assim meio contraditória, né? Eu também fiquei da mesma coisa que você. Como é que pode? Alguma coisa dentro dela a movia para isso. Muitos, mas muitos a criticaram. Dizia que ela era radical, que faltavam estruturas nos abrigos, que ela aceitava o sofrimento com romantismo. Veja bem, penso eu que quando você abraça a causa do Cristo, o que vierem falar com você vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Ontem nós estávamos fazendo a coleta de alimentos para a gente poder montar as cestas básicas e sou réu, confesso dizer a vocês que teve uma hora que me deu um pequeno desânimo. Porque ouvi coisas que eu achei que eu não deveria ter ouvido. E aí, ele ainda não tinha falado comigo, né? Ele não tinha falado comigo. Olha como é que são as coisas. Passou uns 5 minutos, o Robert passa um WhatsApp para mim e falou assim: talvez amanhã a gente vai ter que usar você, porque o palestrante não vai poder subir. Me veio a cabeça quando eu estava ali passando, eu falei: quem disse que ia ser fácil? Não existe coincidência, gente, pelo amor de Deus. Sabe, e aí eu continuei o meu trabalho. Mas mesmo diante dessas injúrias, ela não respondia, apenas voltava às ruas para limpar a ferida de um homem esquecido ou para segurar nas mãos de uma mulher prestes a morrer sozinha. Isso são relatos que aconteceram no decorrer da vida dela. Isso aí não é uma coisa poética, não. Isso são coisas que aconteceram no dia a dia dela. Repetir. Você, Pois não? só voltando. Claro. Eu já vi, sabe, não sei se é verdade, eu vi isso, que deve ser teoria da conspiração, não sei, que ela achava que os doentes lá que ela tomava conta, que eles deviam sofrer para que nesse sofrimento eles encontrassem Deus. Na realidade, o que acontece? Não sei se isso aí, como você disse, é uma teoria da conspiração ou não, mas tem uma frase que diz assim: a dor é um grande professor, mas nem sempre você precisa aprender pelo lado mais difícil. A gente, na maioria das vezes, a gente aprende na dor. Dificilmente você vai ver alguém rezando para agradecer. Agora, para pedir, tem um monte. Nossa! Eu tenho conhecido que ele diz uma frase que eu guardei para mim. Isso nunca mais eu vou esquecer. É muito fácil você agradecer a tua mesa farta. E o dia que estiver faltando, tu vai agradecer a Deus? A mesa farta é uma maravilha. Nós, por uma cultura que já vem dos nossos antepassados, está chegando agora o Natal, a gente quer fazer uma ceia, quer colocar tudo. E se tu não tiver o que botar na mesa, meu querido?
Lembro daquela musiquinha, uma frase célebre que está nessa música do Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Já pensou? Você ter um filho, ter uma família e não ter o que levar para dentro de casa? Você vai agradecer por isso? Fica a reflexão. E ainda assim, quando a chamavam de santa, ela sorria com humildade e respondia: sou apenas um lápis na mão de Deus. Ela escreve uma história, mas ela é só o lápis. Porque mesmo nas sombras mais densas, mesmo com todas as dores físicas e morais, ela, Agnes Gontia Bojayu, escolheu ser Madre Teresa de Calcutá. Eu tinha que ter deixado para o final, mas eu vi que algumas pessoas já estavam assim, então vamos. Né? Essa mulher, ela me representa. Por que você é assim? Não. Ela representa aquilo que eu quero ser um dia, que hoje eu ainda não estou preparado para isso. Tá? Eu estou falando por mim, não posso falar por vocês. Eu ainda não estou preparado, estou me preparando. Antes da conclusão, ficou alguma dúvida? Eu gosto muito de encerrar um bate-papo, sempre trazendo um personagem bíblico que passou por momentos difíceis para que nos inspire. A gente falou muito sobre Jó, falou sobre Abraão, sobre Maria, sobre Pedro. Mas tem uma mulher que a Bíblia não relata o nome dela, apenas o problema que ela tinha. Lembra quando eu falei para vocês que a mulher ela é mal vista nos judeus porque ela pode estar menstruada? Então, tem um personagem bíblico de uma mulher que ela sangrava há anos. A hemorragia dela era contínua. Imagina para os judeus o que era aquilo. A Bíblia não fala que era uma menstruação contínua, mas era. Tá? Tanto que os homens afastavam. No seriado The Chosen, Quando ela toca na então, por que eu trouxe esse personagem para cá? Porque muitas das vezes, todos nós aqui presentes, estamos no nosso leito, na nossa cama, a gente levanta para trabalhar ou para fazer qualquer atividade. No nosso dia a dia, a gente muitas vezes se questiona: como é que eu posso fazer para chegar mais perto? Jesus não está mais aqui. Ela queria só tocar na veste dele. Olha a fé dessa mulher, não precisava tocar em Jesus não, tocar só na veste, porque ela tinha fé que ela seria curada. Então o que falta para mim? Jesus não está mais aqui, não tem a veste dele, mas eu tenho todos aqueles que representam o próprio Cristo. Aqueles que moram na residência ao lado da minha, aqueles que moram dentro da minha casa, aqueles que Ele me concedeu o privilégio de ser pai. As pessoas que quando passam por mim e vêm me cumprimentar e me dão um abraço, né, amiga? As pessoas aqui, Gisele, né? As pessoas aqui, Gisele, dizem que eu sou o cara que mais abraça. A ciência explica. É o povo. É o povo? Povo, né? Cheio de braços? Pois é, eu gostaria de ser um povo para abraçar com muita força. Não sou eu, a ciência explica. O verdadeiro abraço tem que ter no mínimo 20 segundos. Tanto que tem gente aqui, né, Cê? Que eu falo assim: olha, tem 3 horas para me largar. É um bom período para ficar abraçado comigo? Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, ou melhor, para nós, é justamente isso. Quando a gente tem fé, quando a gente vai atrás de alguma coisa, quando a gente pede, isso tudo vem em retorno para a gente. Eu lembro, eu acho que não sei se cheguei a falar aqui no dia de domingo, na sexta-feira, eu falei da primeira vez que a gente saiu para fazer a coleta de alimentos, veio uma senhora com o esposo dela e a filha. Ela deve ter seus 70 e poucos anos. Entrou e eu entreguei o folhetinho do GEAL, expliquei do que se tratava, ela olhou para mim: fica tranquilo, filho, eu vou trazer alguma coisa para você. Passou o tempo deles, ela fazer as compras e ela voltou. E vem ela com um saquinho na mão.
chegou para mim e falou assim: eu queria doar muito mais, mas hoje é só o que eu posso. Agradeci, coloquei dentro do carrinho que a gente estava colocando os alimentos e falei com ela: mas tem uma coisa que a senhora pode me dar e que não vai lhe custar nada, absolutamente nada. Ela: o que é? Eu falei: um abraço. A mulher desmoronou. Começou as lágrimas descer e veio me abraçar. Eu fiquei na minha, abracei também, né? E ela falou para mim: eu sofri uma cirurgia na cabeça há 8 meses atrás. Eu ia adivinhar que a mulher tinha sofrido uma cirurgia na cabeça? Ela começou a falar aquilo em lágrimas. Ainda bem que o homem não chora, né? Sempre falo isso, eu sou hétero, começou a sair dos meus olhos também, né? Fazer o quê? E aí eu agradeci a Deus, não pelo alimento que ela estava me dando, mas aquele abraço que era o verdadeiro alimento que eu precisava naquele dia. E ela, sem saber, achando que eu tinha ajudado ela que me ajudou. Não tem preço isso, gente, não tem preço. Por isso eu volto a falar para vocês, eu não estou aqui para me envaidecer, eu sou um mensageiro, tento ser um mensageiro de Jesus, para tocar o coração de cada um de nós, para que a gente sempre esteja aberto àqueles que vierem a nós. Essa coisa da gente julgar as pessoas pela aparência, gente. Bom, filho, você estava falando de Dom Pedro, né? Sim. Mas Dom Pedro mandou uma mensagem. Quem recebeu essa mensagem de Dom Pedro foi ele ali na Terra. E ele ainda não reencarnou. Ele ainda está cuidando do Brasil. Não foi uma vez só, já mandou umas 2 vezes, se eu não me engano. Avisando que ele ainda não reencarnou. Pois é. Então nós não estamos jogados às traças, tá? Isso vem de encontro ao tema do nosso bate-papo de hoje. Nada vai ser fácil, nós estamos num plano de provas e expiações. E não adianta você querer num plano de provas e expiações só colher. Nós temos que semear agora para colher quando esse plano se transformar em plano de regeneração. E aí a gente vai estar um pouco melhor. Vai ser o suprassumo? Não. Existem outros mundos ainda, mas vai ser melhor. Hoje, infelizmente, o mal ainda impera. Não preciso ir muito longe, é só você passar o controle remoto dos canais, você vai sempre ver isso. Hoje quase não se tem mais a mídia escrita, né? Antigamente tinha um jornal que chamava O Povo. Maluco, tu torcia aquele jornal, já começava a sair sangue. Aquele é brabo. Hã? Nada mudou, só que hoje a mídia é outra. Então, a luta também. A luta, Então, nada mudou. Então nada vai melhorar você, pelo contrário. Pelo contrário. Parem para pensar, cada um de vocês que estão aqui hoje, quantos bandidos você conhece e quantas pessoas de bem você conhece? É mais bandido ou é mais gente de bem? Mais gente de bem. Só que o bem é tímido. O mal faz um alarde. A própria favela, talvez não tenha 5% de pessoas. Eu trabalhei 32 dias, se não me falha a memória, na favela da Rocinha. Dormia, a música de ninar era estraçante. Para um lado e para o outro. Eu lá deitadinho na minha cama, dormindo, tranquilo. No dia seguinte, aquele povo guerreiro desce o morro com sua mochila, atropelado. Gente, vocês não têm noção, isso tem uns 10 anos aproximadamente. Vocês não têm noção da quantidade de moto, aquilo parece um formigueiro, um motoqueiro, porque o morro é alto, nem toda hora tem van. Então é moto subindo, moto descendo. E aí das 6 horas da tarde, aquele povo começa a voltar. E é um povo tão guerreiro, eu falo porque eu vi, não foi ninguém que me contou. A dona de casa chegou, abriu a porta e foi vender comida japonesa. Eu comi lá comida japonesa na favela da Rocinha. Tem shopping lá dentro. Tem McDonald's, Itaú, Bradesco, mais população do que tem aqui. Então o bem, ele existe, só que ele é tímido. Nós somos assim, nós somos pessoas de bem e por isso nós somos mais tímidos com relação a isso. O mal escancara. Pega os vídeos aí na internet desses garotos que infelizmente estão no tráfico com arma na mão, aqui é nós e tal. Mas quem disse que ia ser fácil? Não é verdade? Então, meus queridos, o que nós
tentamos passar para vocês hoje. A vida é uma constante de lutas diárias e nosso refrigério da alma. Se não fosse a nossa própria vida, como é que a gente ia conseguir vencer a si mesmo? Quando a dor, o desespero e a angústia se fizerem presentes em nossas vidas, lembremos-nos da fala do Mestre: não vos deixarei sós. Quando Deus se fizer presente em nossas vidas, perguntando no íntimo de nossas almas: quem poderá fazer a minha obra? Temos pronto nossa resposta: eis-me aqui, Senhor. Ah, Valcir, mas eu não tenho tom de falar para as pessoas, eu não sou médium de nada. Desculpe, isso é uma desculpa. Tá? Cada um de nós aqui presente hoje, só de emprestar os nossos ouvidos para alguém, a gente já está ajudando. Pensem nisso. Para vocês que vão ao passe, assim como eu, 2 frases para a gente ficar meditando sobre elas. Por mais difícil que estejam as coisas, vamos nos lembrar que nós temos um Pai, e esse Pai está sempre presente, mas Ele só pode fazer morada se estiver presente em nossos corações. Aliás, era uma frase só, eu falei 2, desculpa. Então, recapitulando, por mais difícil que estejam as coisas, vamos nos lembrar que nós temos um Pai, e esse Pai está sempre presente, mas Ele só pode fazer morada se estiver presente em nossos corações. Alguém um dia disse assim para mim, que o anjo de guarda fica 25 horas por dia, se assim fosse ao teu lado, mas que ele possa te intuir, para que ele possa te orientar, é necessário que você esteja na mesma vibração que ele. Eu não posso deixar que a vida me envolva. Tá? Então, meus queridos, uma semana abençoada para todos nós. É como eu costumo dizer, faltou o palestrante, antigamente tinha um plano B, agora é o plano V, que sou eu. Pode ser. Né? Um beijo no coração de todos. Fala, meu irmão. Claro, querido. Então, dia 29 agora de novembro, sábado, daqui a 2 sábados, haverá uma palestra em Sapucaia, Bojanta, nosso amigo aqui do centro. E estamos providenciando uma van, mas muitas pessoas já Do André, né? O André, Do André, isso, né? O sujeito cobrou R$900, dá R$60 por pessoa e de volta. Quem estiver interessado, bom, porque a estrada é meio perigosa, né? É complicado. Então, sairá daqui e voltará para cá. Dia 29. 29, sábado, sai daqui às 4 horas. Vamos lá Vamos privilegiar voltar o por volta André. às 8 horas. Show. Tá? Quem quiser me procura, por favor. Obrigado. Pra você. Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Obrigado pela paciência. Mais uma vez. Valcir, obrigada. Essa palestra linda, aprendi Obrigado a muita você. coisa. Tá bom? Muito obrigada. Bom, agora vamos ao passe, né? E vamos fechar nossos olhos. Vamos mentalizar o nosso Deus Supremo, Jesus, o nosso amigo de todas as horas. Senhor, obrigada por estarmos aqui com saúde, nesse dia ouvindo essa palestra tão bonita, que isso possa nos ajudar a evoluir, a nos mantermos firmes no nosso desejo de nos tornar pessoas melhores, mais empáticas, menos julgadoras, que possamos, Senhor, ajudar a todos aqueles que de nós procuram. Quero aproveitar esse momento para vibrar por essa casa, que ela possa ser um lugar de paz, de harmonia, de aconchego, de amizade, que os espíritos que aqui estejam possam nos intuir, possam nos ajudar, possam nos orientar. Queria aproveitar também para pedir pelos nossos irmãos do Sul, lá no Paraná, cuja cidade, 90% delas foi destruída, que eles possam ter a certeza de que conseguirão mudar esse quadro, pois esse Brasil é grande demais e nós brasileiros somos solidários e juntos poderemos ajudá-los a construir esse local.
Que não seja só uma construção, Senhor, de prédios, de lojas, de casas, mas que seja uma construção do nosso interior, do nosso poder de ser melhor. Porque eu sei, Senhor, quanto mais pessoas melhores existirem nesse planeta, melhor viveremos, mais saúde teremos, mais felicidade teremos e mais paz também. Te peço, Jesus amado, amigo de todas as horas, que fortaleça os nossos espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar e nos orientar. E que nós possamos ouvi-los, porque às vezes eles nos falam e nós não escutamos. Jesus já dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que tem olhos para ver. É importante que possamos ouvi-los em todo momento. Nos leve, Senhor, em segurança para nossas casas. Nos abençoe, nos guie, nos livre do mal, onde Ele estiver, que nós nos estejamos, Senhor. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigada pelo presente.